E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma revisãozinha aí do professor Fabião, utilizando os nossos mapas mentais. E o tema do mapa mental de hoje é sobre a produção açucareira, lá na época do período colonial. Lembrando, caso você queira baixar esse mapa mental, é só entrar aqui no QR Code e você vai poder baixar quando quiser, tá legal? Bom, quando a gente fala de ciclos econômicos no Brasil, o Brasil, historicamente, era um fornecedor de produtos agrícolas, tá? Desde a época da colônia, inclusive até os dias atuais, né? O Brasil, historicamente, portanto, ele fornece produtos básicos, né? Produtos de baixo valor agregado. Bom, a gente teve o primeiro ciclo econômico, que foi o ciclo do pau-brasil, lá no comecinho do processo de colonização portuguesa. Aí, na sequência, vem o ciclo do açúcar. Depois do ciclo do açúcar, a gente tem o ciclo do ouro, lá no século XVIII, o ciclo do café, e atualmente a gente tem uma produção diversificada, né? Mas basicamente produtos de baixo valor agregado, produtos agrícolas, minério, tá, pessoal? Então, historicamente, o Brasil ele é um fornecedor de matéria-prima. A nossa indústria, infelizmente, ela não tem um grande potencial assim, né? Como deveria ser, falta investimento em relação a isso também. Bom, agora falando sobre a produção açucareira lá na época da colônia. Por que o governo português ele resolveu escolher o açúcar, né, como a sua principal atividade econômica lá no início da colonização? Bom, primeiro motivo, o açúcar ele tinha um alto valor na Europa, então era um produto muito caro, né, era raro na Europa, então isso tornava o açúcar um produto muito caro. Só para vocês terem uma ideia, ele era usado como dote, por exemplo, né, de princesas que iam se casar e tudo mais. Então, o primeiro motivo era o alto valor do produto na Europa. Segundo motivo, os portugueses eles já tinham experiência na produção açucareira, já produziam cana em outras terras, nas ilhas, por exemplo, que Portugal possuía no Atlântico. E no caso do território brasileiro, um clima favorável. A gente tem um clima, uma terra ideal para a produção do açúcar. Então, esses três fatores são, né, que ajudam a explicar o motivo da escolha da cana no início lá da colonização. Então, o alto preço na Europa, a experiência que os portugueses já possuíam na produção e o fato de o clima no território brasileiro ser ideal para a produção açucareira. Bom, onde começa a produção do açúcar no Brasil? O início é no litoral de São Paulo, quando Martim Afonso de Souza trouxe a primeira leva de colonizadores. Então, o primeiro engenho foi construído aqui no litoral de São Paulo, mas o açúcar ele vai se dar melhor mesmo no Nordeste. O Nordeste que vai ser o principal centro produtor de cana lá no período da colonização, no início ali do processo de colonização portuguesa, principalmente ali no século XVI, século XVII, ok? Bom, agora sobre o modelo de produção, né? Como que Portugal produziu o açúcar no Brasil? É o chamado, pessoal, atenção vestibular, ó, sistema de plantation ou colônia de exploração. Sistema de plantation ou colônia de exploração. Não confundir com videogame, tá, pessoal? PlayStation, não é isso não. Sistema de plantation. O sistema de plantation ele tem 4 características básicas. Primeiro, monocultura, um produto principal sempre. Um produto ali que é a base da produção. Então, por exemplo, o caso aqui, a cana-de-açúcar. A mão de obra, sempre escravizada. No caso do Brasil, inicialmente tentaram com os nativos e depois prevaleceu a mão de obra africana escravizada. Terceira característica, latifúndios, grandes propriedades, grandes unidades produtoras, então fazendas muito grandes. E a produção voltada para a exportação, tá? Então, de novo, o sistema de plantation. 4 características: monocultura, mão de obra escravizada, grandes propriedades, latifúndios e produção voltada para o mercado externo para exportação. Existem muitos questionamentos, mas era só a cana que era produzida? Óbvio que não. A cana era o produto principal, aí você tinha as atividades complementares, como criação de gado, produção de alimentos, mandioca, por exemplo. Mas essa é a base da produção do açúcar no Brasil, o chamado sistema de plantation. Agora atenção, pessoal, vamos para o engenho. O engenho é o nome que a gente dá à unidade produtora de açúcar. Então, a fazenda que produzia açúcar, ela passou a ser denominada de o engenho,
a unidade que tinha lá toda a estrutura necessária para a produção do açúcar. Então, por exemplo, o que tinha no engenho, nessa fazenda que produzia açúcar? O canavial, lógico, né? A casa das caldeiras onde o melaço, né, o caldo da cana, ele era cozido até chegar no ponto. Nessa parte, pessoal, tem um personagem importante, que é o mestre de açúcar, que era o responsável por dar o ponto no caldo. Normalmente, esse mestre de açúcar ele não era escravizado, até porque, né, pessoal, era um ponto fundamental da produção, e se fosse um escravizado, ele poderia sabotar a produção. Então, normalmente, era um trabalhador livre e bem valorizado. A casa de purgar, atenção aqui, ó, purgar, era um processo de branqueamento do açúcar. O açúcar ele era colocado uma espécie de cones assim, invertidos, tá? Com um furo na ponta. Ali o melaço ele era colocado, aí colocava argila por cima, e as escravizadas elas jogavam água aos poucos. Para quê? Para branquear o açúcar. Porque lá na Europa, quanto mais claro, quanto mais branco o açúcar era, mais caro ele era. Então, o processo da purgação era o processo de branqueamento do açúcar, porque na Europa ele era mais valorizado. Tanto que o que ficava aqui no Brasil normalmente era o açúcar mais mascavo, né? Aquele mais escuro, ficava ali na base do funil, tá? Então, purgação é o processo de branqueamento do açúcar. Na fazenda, no engenho, tinha as moendas também, né? Normalmente, as moendas maiores, mais eficientes, eram aquelas de roda d'água, tá? Mas tinham moendas movidas por tração animal também, e até por tração humana. A casa grande que é a casa do senhor de engenho. Então ali vivia o senhor de engenho, a sua família, alguns agregados. E na casa grande, atenção pessoal, também viviam os escravos de dentro. Quem eram os escravos de dentro? Aqueles que prestavam serviço dentro da casa grande. Normalmente eram de confiança ali do senhor. Óbvio, né pessoal, que não existe vida boa dentro da escravidão. Mas esses escravos de dentro, eles tinham uma vida um pouco menos dura, atenção, hein, pessoal, um pouco menos dura do que aqueles que trabalhavam na lavoura, os chamados escravizados do eito, né? Que trabalhavam lá no canavial mesmo, nas caldeiras, naquele calor infernal, né? Então a casa grande é a casa do senhor de engenho, onde ele vivia lá com a família, com os agregados e com os chamados escravos de dentro. A senzala, que é o local, o dormitório dos escravizados. E dependendo da fazenda, em algumas fazendas, eles passavam a noite acorrentados, né, pessoal? Então, assim, uma das marcas negativas da história do nosso país é a escravidão e as senzalas, né? Um grande exemplo. Obviamente que as condições eram péssimas, precárias. Sempre tinha uma capela, né, pessoal, que mostra aí a força do catolicismo. Um curralzinho ali para a criação de gado, uma horta lá, produção de alimentos e tudo mais. E casa também para trabalhadores livres. Então, basicamente, esses itens, eles formam o que seria o engenho. De novo, o engenho é a unidade produtora de açúcar. É o nome que passou a ser dado à fazenda que produziu o açúcar. Outro detalhe importante, nem toda fazenda que produzia cana, ela produzia açúcar. Então, muitos proprietários, eles plantavam a cana e moíam na fazenda de algum senhor de engenho. Sobre as atividades complementares. A criação de gado foi muito importante. O gado ele era usado no transporte, por exemplo, carro de boi, na alimentação, óbvio. Produção de alimentos, a mandioca, a base da alimentação nesse período. E o tabaco, né, pessoal? Que também foi muito importante nesse período e ele era utilizado, inclusive, como moeda de troca na compra de escravizados. A sociedade colonial, a sociedade açucareira, é uma sociedade patriarcal, né, pessoal? Então, historicamente, a gente tem uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, onde o senhor de engenho ele estava no topo da estrutura social. Né, pessoal? Ele era o poder econômico, poder político, poder repressivo também da sociedade. Os trabalhadores livres, a camada intermediária e, na base da pirâmide, os escravizados africanos. Bom, quem ganhava dinheiro com açúcar português produzido no Brasil? Atenção agora. Os portugueses eles não tinham recursos para uma grande rede para distribuir o açúcar. Por isso, eles acabaram passando para os holandeses, né, vendendo para os holandeses o direito de distribuição do açúcar. E no final da história, os holandeses eles que refinavam e revendiam o açúcar português na Europa. Então, no final da história, quem ficava com a maior parte dos lucros
eram os holandeses. Olha só. E isso, né, pessoal, vai acabar estimulando uma invasão holandesa, mas isso é uma história para um outro momento. Beleza? Bom, tá aí, pessoal, a produção açucareira no Brasil, uma das principais atividades econômicas da nossa história. E agora a gente vai na prática resolver uma questão do Enem sobre a produção açucareira. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal, questãozinha do Enem para a gente dar uma treinada. O açúcar e suas técnicas de produção foram levadas à Europa pelos árabes no século VIII, ainda durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das Cruzadas, século XI ao século XIII. Aí, pessoal, uma paradinha lembrando, as Cruzadas foram aquelas expedições militares que no início tinham um caráter religioso, que tentavam recuperar a Terra Santa, Jerusalém, Israel, da mão dos muçulmanos, da mão dos árabes, né, dos turcos. E essas cruzadas nunca conseguiram retomar a Terra Santa, porém elas foram muito importantes para a reabertura do comércio com o Oriente, lá de onde vinham as especiarias. Tá? Então, a partir das cruzadas, a procura do açúcar ela foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes das princesas que queriam se casar. Bom, considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira. Em virtude do quê? Então a pergunta é assim, por que os portugueses escolheram o açúcar? Alternativa A. O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. Pessoal, parece que é A, né? Então, só conferindo, afinal, um dos motivos a gente viu durante a nossa revisão da escolha do açúcar foi justamente o seu alto valor na Europa. B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. Na realidade, não, hein, pessoal? Os árabes, eles foram adversários dos portugueses, inclusive no comércio de especiarias, tá? Que eles controlavam. C. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente, hein? A mão de obra, ela foi suficiente, né? Tanto que a grande quantidade de africanos que entraram por aqui, então essa está muito errada. Africanos escravizados, né? Não esqueça. D. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. Não, o produto era comercializado a partir do Brasil, e lembrando que os holandeses é que controlavam esse comércio, então a D está errada. E os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Não, os nativos na América, eles não dominavam uma técnica de cultivo parecida com a que os portugueses implantaram aqui, tá? Então, resposta certa, tá, pessoal? Então, questãozinha do Enem, alternativa A, o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. E esse talvez é o principal motivo dos portugueses terem escolhido o açúcar. Bom, pessoal, lembrando, essa foi a nossa revisão sobre a produção açucareira. Qualquer dúvida, é só mandar aqui pra gente, tá? E não esqueça de entrar nos nossos canais, o podcast do Professor Fabião no Spotify, Facebook, Instagram, o YouTube e o TikTok. Valeu? Beijão, tchau, tchau. Inscreva, hein?